pouquinho para vocês da minha história. Eu sou advogada, tá? Por formação. Fui convidada para participar como gerente jurídica da ABF, né? Então eu trabalhei na ABF, Associação Brasileira de Franchising, durante 9 anos. Nesse período de grande aprendizado, né, com grandes nomes do franchising, eu tive ali como meu diretor-presidente o Arthur Greenbaum, o dono do Boticário, o vice-presidente era o Ricardo Bomeni, dono do Bob's, pela Vivenda do Camarão, da Morana, o Rei do Mar. Essa experiência, para mim, ela despertou no propósito, né? Ou seja, entender como grandes negócios são construídos, né? Como que esses gestores pensam, como que esses gestores, eles entendem, né? Como que eles agem no dia a dia das suas operações. Quais são as estratégias que eles usam que, na verdade, trazem tantos resultados, né? Como são feitas correções na operação do dia a dia. Eu participei da comissão de ética, da comissão jurídica e da comissão de fast food e também trazia os desafios, né, das operações da área de alimentação, principalmente relacionada à Anvisa. Então, dentro de toda essa experiência, para mim foi muito rico, porque não foi somente o dia a dia com eles ali na gestão, mas também eu tive a oportunidade, eu fui a pessoa destacada por eles para fazer essas viagens. Nesse período, para mim foi muito rico, eu tive a oportunidade de conversar com vários empreendedores, com vários empresários, sentir as dores do dia a dia e entender que Brasil afora tem muita gente, uma bagagem maravilhosa, com negócios que são promissores, mas o problema é que as pessoas não sabem por onde começar. E aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, mas assim, né? As pessoas têm toda uma experiência que é o mais difícil, é ter uma marca, é ter a operação do dia a dia, mas não sabe por onde começar. Toda carreira tem as suas viradas, eu também tive uma virada inesperada, né? A cada 4 anos, a ABF, ela tem uma mudança de diretoria. No segundo período de 4 anos, quando eu estava completando quase 9, houve uma alteração de diretoria, o meu cargo era de confiança e eu acabei saindo da ABF. Vocês acham que eu não senti medo? Gente, eu senti muito medo, né? E agora, né? Como é que vai ser? Eu vou ter que começar minha carreira tudo de novo, mas o que parecia ali frustração profissional, uma grande virada de chave, foi uma baita de uma oportunidade. E por que eu falo que foi uma oportunidade? Porque foi disso que nasceu o método que eu tenho hoje e que eu vou compartilhar com vocês. Toda a experiência que eu tive de bastidores ali dentro da ABF, ouvindo esses grandes nomes, entendendo a gestão do dia a dia, tudo isso foi muito importante para construir esse método. Esse método já foi aplicado em grandes operações e é um prazer poder compartilhar isso com vocês, tá bom? E eu quero dizer que vocês estão diante de uma grande oportunidade. Por que é oportunidade, gente? Porque o conteúdo que nós vamos trazer aqui, parte de conteúdo concentrado, onde vocês vão conseguir realmente formar um raciocínio lógico em cima daquilo que a gente vai entregar para vocês. E para contextualizar, eu quero dizer que assim como eu senti medo diante, né, daquele momento frágil que eu estava passando, eu entendo que a única coisa que pode fazer com que vocês que estão me ouvindo aqui não consigam transformar o negócio de vocês em uma franquia, não consigam expandir, pode ser o medo. O medo, ele é um sentimento perfeitamente normal para cada um de nós. Todas as pessoas sentem medo quando estão diante de situações novas. A gente vai entender que o nosso corpo, ele foi formado pelo sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro, que toda vez que a gente está diante de um desafio novo, que a gente está diante de situações novas, o nosso sistema de defesa, ele dá aquele alerta. E aí, qual que é a nossa reação? A nossa reação normal é resistir ao novo ou talvez até procrastinar decisões. Então, agora eu preciso que você acione aí o seu córtex pré-frontal, parte racional do nosso cérebro, que é a parte que toma decisões, é a parte que foca naquilo que realmente a gente precisa focar para embarcar dentro do conteúdo que a gente vai trazer para vocês agora, tá bom? Vamos juntos então. Vamos trazer um pouco para vocês agora os dados sobre o sistema. E por que é importante contextualizar aí? Atualmente, uma pesquisa foi disponibilizada, tem inclusive lá no site da ABF, se vocês quiserem consultar. Todo ano a ABF faz uma pesquisa de crescimento do setor. E recentemente saiu os dados dessa pesquisa, onde houve um crescimento de 13,5% a mais em relação ao ano passado. Ou seja, é um setor que está sempre crescendo e ele sempre cresce acima do PIB brasileiro. Para você ter uma ideia, o PIB brasileiro cresceu cerca de 3,4% ao ano passado, enquanto o setor de franquia cresceu 13,5%. Isso, em termos de faturamento, representa mais ou menos
menos 573 bilhões. Então, nós temos perfis de pessoas diferentes que querem entrar para o sistema que vocês estão ajudando a construir. Então, por isso que ele acaba sendo um setor tão promissor assim. Quais são as vantagens que eu tenho de entrar para esse sistema? E aí eu gostaria que vocês olhassem não somente do ponto de vista agora de empresários. Eu gostaria que vocês olhassem também como o seu franqueado vai olhar o sistema de franquia. Normalmente, quem entra para o sistema de franquia, o que ele está buscando? Ele está buscando uma marca que já está consolidada no mercado, ou seja, uma marca que já é conhecida. Ele está buscando um conceito que já foi testado e que, na verdade, quem está sofrendo essas dores agora são vocês que estão aí na ponta, né? No dia a dia, na gestão, na operação, na reclamação dos clientes, na diversificação do mix de produto que vocês têm que colocar, observar os seus concorrentes e saber o que vocês têm de diferencial. Então, todo esse conceito de negócio já testado, o seu franqueado vai buscar. A troca de experiência, que aí é rica, como eu já falei, não é só pelo lado do franqueado, mas é pelo lado do franqueador também, porque ele ouve a rede. Métodos profissionais de gestão, porque quando você decide entrar para a franquia, você vai entender que existem processos padronizados que precisam ser cumpridos, senão o cliente final vai entrar numa loja e ele não vai saber identificar de quem que ele está recebendo aquele serviço. Você entra numa loja do McDonald's, você sabe exatamente o que você vai receber. Se você entra numa loja da Cacau Show, você sabe os produtos que você vai encontrar. Se você entra numa loja do Boticário, você sabe o que você vai encontrar. Por quê? Porque existe uma padronização. E essa padronização está envolvida tanto na parte dos métodos, dos processos que são criados internamente dentro da empresa, o treinamento que os funcionários recebem ali para o atendimento final ele ser padronizado em qualquer lugar. Para quem é franqueador e para quem é franqueado, se tem o quê? Economia de escala. Quando a gente fala de economia de escala, nós podemos observar 2 pontos importantes. O primeiro, se você é o franqueador e você produz o seu produto, você consequentemente vendendo em grande escala para sua rede, você vai ganhar com isso, mas você também tem que ali, precificar o seu preço de uma forma haja uma vantagem para o seu franqueado. Você não vai cobrar mais caro dele. Então, existe uma economia, isso é prática do sistema. E se você for o modelo de franquia que você tenha que comprar o produto de um fornecedor, ou seja, você vai negociar preço com seus fornecedores para que eles abasteçam a sua rede, e aí esses preços também têm que ser preços vantajosos para sua rede. Afinal de contas, esse fornecedor ele vai estar abastecendo uma rede inteira. O suporte constante que a franqueadora dá ao franqueado para ele se sentir seguro nessa jornada. Bom, agora você pode estar se perguntando, mas o que efetivamente eu preciso ter para começar a franquear? Primeiro, pessoal, vocês precisam ter uma marca. E a marca, ela é composta de 2 distintivos. Precisa ter um nome e um logo que represente a sua marca. E o primeiro conselho que eu dou para vocês é: registre a sua marca no INPI. Por quê, Renata? Porque não tem como você franquear, você vai dar o direito de uso da sua marca a um terceiro. Como é que você vai dar o direito de uso de marca para um terceiro se você não tem esse direito seu garantido? Percebe? Outra coisa que vocês precisam ter: know-how, pessoal. E o que significa essa palavrinha, né? Que em termos em inglês significa literalmente saber como eu faço na prática. Ou seja, ele representa o conhecimento técnico que você tem sobre o seu produto, sobre a sua operação. Ele representa toda a estratégia que você tem de mercado, que vai permitir que o seu franqueado ele execute essas atividades, né, no dia a dia com excelência e com eficiência na ponta. Ele significa esse conjunto de experiências e de habilidades, processos, práticas e os segredos operacionais do seu negócio. Outra coisa que você precisa ter ou um produto ou um serviço. E vocês precisam ter a consciência que vocês vão ter que dar o quê? Suporte, que é aquilo que eu tô falando desde o início da nossa live. Ou seja, qual que é um dos segredos do sucesso das grandes redes de franquia? É o suporte que eles dão. Então agora a gente vai entrar como é que eu transformo meu modelo de negócio em uma franquia. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer antes de qualquer coisa é uma avaliação de franqueabilidade. E eu destaquei alguns pontos apenas. Não dá para trazer para vocês hoje aqui
tudo que a gente avalia dentro dessa análise. Trouxe aqui 4 de 20 itens que a gente analisa. A gente vai analisar o modelo financeiro do seu negócio. O que você precisa ter em mente? Você precisa ter em mente quanto custa para operar o seu negócio. Quais são as receitas fixas que a sua operação tem? Receitas fixas, a gente está dizendo água, luz, telefone, funcionário, internet. Quais são os gastos indiretos que você tem? Que são aqueles gastos que normalmente você não tem todo mês, mas você tem eventualmente gastos indiretos. E aí a gente está falando de estoque. Quais são os gastos? Quem pode mensurar isso é você. Você está no dia a dia da sua operação, mas o importante é você entender que tem gastos diretos, que são aqueles que caem na sua conta todos os meses, e existem gastos indiretos, que são gastos eventuais, vamos dizer assim, que de vez em quando caem. Impostos. Quais são os impostos que você paga para a sua operação no governo? Existe necessidade de capital de giro, ou seja, eu preciso ter uma verba a mais ali, de reserva ali para gerir o seu negócio. A rentabilidade do seu negócio, ou seja, tirando todas as despesas que você analisou até o momento, no final do mês, quanto sobra? Quanto que vai sobrar no seu bolso? Em franquia, a gente tem uma meta. Os negócios que apresentam boas rentabilidades, eles têm em torno a rentabilidade de 10 a 25% a depender do segmento. Algo muito importante que eu não coloquei aqui no slide, mas que também fica aí para vocês. Investimento inicial. Quanto custa para eu montar o seu negócio? Também tem um olhar voltado para onde, gente? Para o mercado. A gente precisa fazer um estudo do potencial de mercado. De qual mercado? Do seu segmento. Você precisa entender a capacidade do mercado dentro do seu segmento. Renato, o que isso significa? Entender quanto o seu mercado, o seu segmento ainda tem espaço para crescer. Uma dica muito importante: precisa entender quais são os seus diferenciais. Qual é o diferencial que você pode entregar dentro do seu negócio? Falando um pouquinho agora sobre o modelo de operação. Quando a gente fala aqui do estudo do modelo, né, da operação do negócio, o que a gente vai olhar? O seu olhar tem que estar voltado para os processos internos da sua empresa. Os processos estão definidos, eles estão escritos, não estão escritos ainda. Mas, Renata, o que é processo? Você pode me explicar? Todas as atividades e todas as rotinas que vocês têm no dia a dia. Precisa ser escrito? Sim. Por que precisa ser escrito? E quando você for treinar o seu franqueado, como é que você vai monitorar se os padrões que você estabeleceu estão sendo cumpridos se não tiver os processos? E aonde essas informações são colocadas? Lá nos manuais, tá bom? Dos processos internos. Então, isso vai funcionar para todas as áreas da sua empresa. A área de vendas, a área de marketing, de RH, do financeiro, da logística, de como funciona, tá? Do PDV, ou seja, do comportamento do seu vendedor, como é que ele funciona, se tem uniforme, se não tem. Todos esses processos precisam ser escritos. Agora, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de suporte que as franqueadoras costumam dar para a rede. Eu diria que nós temos 2 tipos aí de suporte. Nós temos o suporte pela consultoria de campo, que normalmente é um profissional de dentro da franqueadora que é destacado para visitar as operações, as lojas. Quando você está iniciando no mundo da franquia, quem vai fazer esse papel é você mesmo, principalmente nas primeiras lojas, tá? Que você vai abrir. Ou seja, é o franqueador que fica ali no corpo a corpo com os primeiros franqueados, acompanhando a operação e entendendo as dificuldades. Nós temos também o canal direto, que pode ser feito através de telefone, de e-mails e de WhatsApp. E algo importante que eu não falei no slide anterior, mas que na verdade acaba sendo o principal interesse de todos vocês. Aonde é que eu, como franqueador, eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro com as taxas que são cobradas. Então, tem algumas formas de você ganhar dinheiro. Primeiro, se você é o produtor direto do seu produto, se você fabrica o seu produto, você vai ganhar em escala. Segundo, com as taxas que são cobradas. E quais são essas taxas? São 3 taxas. A primeira é a taxa de franquia, que é uma taxa de entrada. Ela vai remunerar o treinamento inicial, o suporte de abertura da loja do franqueado, a implantação dessa unidade
e também a entrega dos manuais. A taxa de royalties, que é uma taxa, uma remuneração periódica, paga pelo franqueado mensalmente, pode ser fixo um valor, ou ele pode ser um valor dado em cima do faturamento bruto, remunerar o uso da marca, ele vai remunerar o acesso constante que seu franqueado vai ter ao seu know-how, suporte contínuo, a atualização dos manuais. E por último, a gente vai ter aqui a taxa de marketing, ou também conhecida como fundo de propaganda ou fundo de marketing, 100% investida para promover a marca de forma coletiva. Então são ações de marketing maiores, que traz uma grande visibilidade para a marca e que indiretamente toda a rede acaba sendo beneficiada. Quando você faz a avaliação final, você entende que é necessário, às vezes, fazer alguns ajustes. Talvez um ajuste de preço você precisa fazer, talvez mudar um fornecedor, você vai ter que ajustar o seu preço final para ele ficar mais atraente. E a partir desses pequenos ajustes que você acaba o quê? Tornando a sua operação vendável e franqueável. Porque no final das contas, o que precisa, gente? Precisa dar lucro. Na parte da documentação, a Lei de Franquia 13.966, ela fala que precisa entregar uma circular de oferta, que na verdade é toda a proposta comercial do seu modelo de negócio. Para operar no modelo físico, você precisa entregar um pré-contrato de franquia. Esse pré-contrato ele tem validade de 90 dias. Esses 90 dias podem ser renovados por mais 90. Findado esse prazo, assina o contrato de franquia, que normalmente tem validade de 5 anos. E os manuais que você vai entregar. Normalmente são 3 manuais. O manual de gestão, o manual de implantação e o manual operacional. Bom, pessoal, para quem estiver preparado para dar um próximo passo, temos um curso que ele é composto por 5 módulos, onde a gente entra profundamente nesses assuntos que nós tratamos aqui. Dentro da avaliação de franqueabilidade, a gente vai fazer um levantamento profundo dos números, vai ter um entendimento maior sobre os concorrentes, uma elaboração do plano de negócio, entendendo quais são os investimentos iniciais para montar um negócio, e na construção do modelo, vamos ensinar a vocês quais são os processos que vocês precisam definir dentro da sua empresa. Como você constrói isso, como você escreve isso, qual é o tipo de suporte que você dá, quais são os treinamentos, quais são os modelos de controle, os softwares que precisam ser usados, os modelos jurídicos, tanto dos contratos, dos manuais, políticas territoriais, como é que você faz a política territorial, qual é o perfil ideal do franqueado. A gente também entrega modelos de contrato de franquia, de circular de oferta, de pré-contrato e dos 3 manuais. E ainda nós ensinamos vocês a preparar, a elaborar esse plano estratégico. E quanto esse curso ele custaria? Tranquilamente R$10.000. Mas hoje vocês não vão pagar isso. Hoje aqui vai custar R$2.370 à vista ou 12 parcelas de R$245 parcelados. Esse curso vai funcionar em 5 módulos, 2 aulas semanais que vão ficar gravadas. Quem não puder participar ao vivo, você vai poder acessar essa aula quando você puder e durante meia hora eu vou tirar as suas dúvidas. Para finalizar, eu diria que vocês têm alguns caminhos. Primeiro, ou você pode sair dessa live ignorando tudo que você viu e continuar fazendo as coisas aí do seu jeito, ou você pode tentar um voo solo, e vão existir desafios de você gastar mais tempo sozinho, até mesmo gastar dinheiro. O nosso carrinho vai ficar aberto apenas até terça-feira. Corre e clica aqui no botão de se inscrever para o curso. Um abraço.